Então, Bess Harris traz essa visão de enxergar o todo. Então, a visão sistêmica é enxergar muito além dos nossos olhos, é enxergar todo o nosso sistema familiar. E isso fica muito notório quando Tarso Virasi, ele coloca isso muito claro. Parar um pouco de olhar com os olhos e olhar o sistema realmente. Aprender a ver pelo sistema. Tarso Virasi, ele fala que mais do que olhar com os olhos, a gente tem que olhar o sistema como um todo. Esse é o convite para você nesse momento. Esse é o convite que eu faço para você nesse momento. Esse é o convite que os próprios ensinamentos de Bess Harris faz para você. Ter essa visão do todo. Sair um pouco dos olhos fisicamente e olhar com mais delicadeza o que está atrás, o que está adiante daquilo ali, daquela questão que é apresentada. Então, ter uma visão sistêmica é o quê? Eu olhar atrás dessa parede. Eu tenho uma parede aqui, minha mão aqui, como se fosse uma parede, tá? Então, eu tenho uma parede aqui, eu tenho a visão sistêmica, que é o trabalho da constelação familiar. Então, com meus olhos, eu consigo olhar apenas aqui, apenas a parede, né? Eu consigo só olhar a parede, mas eu não consigo olhar atrás dela. O que vem em relação a essa parede? As pessoas que construíram essa parede, os trabalhadores, os materiais que foram necessários, tijolo, areia, né, cimento, que foi necessário para construir essa parede. Mas quando eu estou olhando apenas com meus olhos, eu só vejo a parede, né? Mas quando eu olho com a visão sistêmica, eu consigo vislumbrar aqui que foi necessário trabalhadores, que foi necessário materiais para levantar toda essa parede. Quando eu olho para minha família, quando você olha para sua família, para o seu sistema familiar, eu olho aquela questão, aquele problema, ou eu olho os conflitos que eu tenho, ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu marido, ou com a minha esposa, ou com meus filhos, de uma outra perspectiva. Quando eu olho que atrás deles tem a sua história, as suas questões, quando eu olho para o meu esposo e atrás dele eu sei que tem a mãe dele, o pai dele, e tem todo aquele emaranhado em relação a todas aquelas questões que ele está trazendo. Quando eu olho para o meu filho, naquele meu filho tem a minha história, tem a história do meu esposo, do meu marido, que é transmitida para ele. Quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para minha mãe, e toda a história que vem do meu pai, toda a história que vem da minha mãe, eu consigo olhar com mais delicadeza, com mais amor, todos os ensinamentos que eles me passaram. Ou eles só poderiam me dar o que eles receberam. Se eu não tiver essa visão, eu apenas vejo a parede e não saio disso. Eu não busco a solução. Enquanto eu fico só na razão aqui, nessa parede, eu não vou caminhar adiante. Quando Bess Harris trouxe a visão sistêmica dentro das constelações, foi dessa forma. Eu olhar além do que aquilo lhe apresenta, olhar todo o sistema familiar, todas as histórias, todas as amaranhadas que está ocorrendo ali. E dentro do sistema familiar existe um campo. E esse campo, ele vai irradiando para todas as outras gerações, para todas as outras questões também. Esse campo que Bess Harris traz, ele fala que é o campo morfo. Esse campo nosso, esse campo da sua família, ele é supremo. Eu não tenho como controlar o que ele vai apresentar. Ele apresenta o nosso inconsciente. É esse campo que é estudado dentro da ciência, dentro da filosofia, dentro da física quântica. Porque não foi uma invenção de Bess Harris. Ele não simplesmente inventou que existe um campo morfo e pronto, acabou e está tudo muito superado ali. Não.
Isso tem uma ramificação. Isso vem de estudos da filosofia, isso vem de estudo da psicologia, isso vem de estudo da física quântica. Tem um peso por trás, tem estudo por trás. Isso é ciência. Isso não é... Eu não posso falar que é uma questão religiosa, que é uma questão do espiritual, porque não é. Se vocês buscarem todo o conhecimento em relação às constelações familiares, lá atrás, quando eu falei da origem das constelações, em relação ao campo, à fenomenologia, né, a todo esse caminhar, eu coloco e demonstro várias vezes que esse campo seu, esse campo da sua família, ele está aí. Você não pode negar e não tem como negar isso. Quando eu olho com mais amor, com mais sutileza, tudo que está permeado para mim, aí eu consigo ter um pouco mais de sutileza e de tranquilidade em aceitar algumas questões. Mas também você está divagando em quê? Está divagando que eu tenho um campo, que eu tenho uma história, que o campo é soberano. Mas também que campo é esse soberano? Quando a gente fala desse campo, a gente fala do campo mórfico. Esse campo que Bess Hessig traz é o quê? Que nosso sistema familiar, o seu sistema familiar, ele tem história. A sua avó não veio de uma criação. Não. Teve a mãe dela, que tem as raízes dela, que frutificou para sua avó, que frutificou para o seu pai. E esse campo tem toda a nossa história, toda a nosso caminhar. Quando eu falo que o seu sistema ele permeia tudo isso, é que a minha história, o meu pai com a minha mãe, eles estão permeados em mim. Eles estão em todo o meu sistema. Eles estão na minha história. E esse campo se apresenta para você. Então, quando você vai buscar as constelações familiares, uma constelação, o campo se apresenta para você ali e você sente todas aquelas vibrações. Não é uma história que a gente inventa. Não é uma história que Bess Hessig inventou. Na verdade, ele estudou e viu que tudo isso está interligado com a gente, como uma rede, que o nosso sistema está interligado. Então, Tânia, você está falando que está tudo interligado, que o meu sistema está interligado com a minha mãe, com o meu pai, e que eu não posso fazer que eu não posso desligar? Não, não é bem isso, não é desligar. Eu tenho uma ligação, o meu campo faz essa ligação com a minha história, mas cabe a você a decisão de fazer um novo caminho, mas honrando a sua história, honrando o que o seu pai e sua mãe deram a você, da forma que eles puderam dar. O convite para você, então, a partir dessas percepções, é o quê? De honrar a tua história. Porque quando eu honro meu pai e minha mãe, eu consigo fluir na vida, eu consigo seguir o fluxo da minha vida, eu consigo seguir aquele rio que eu falei momentaneamente. Você lembra que quando eu falei de se colocar na margem, olhar para o rio, olhar para aquela água que flui, qual decisão que você quer tomar? Seguir ou ficar na margem? Porque ficar na margem é cômodo, uma visão bonita, né? Aquela vegetação, aquela brisa, não é bom? Não é bom pegar aquela brisa, aquele ventinho, ver aquela vegetação? Isso é confortável. Como é confortável para mim? Provavelmente é confortável para você também. Mas quando eu faço o convite para você de honrar o seu pai, de honrar a sua mãe, eu estou fazendo o convite de você honrar a sua vida e fluir na vida. As constelações familiares, ela traz esse viés do consciente pra gente, do consciente no nosso
do sistema familiar, que existe um campo de força, que é como eu falei, que é o campo mórfico, que foi estudado por muitos filósofos, por muitos psicólogos e também foi estudado por Bess Helling. Esse campo mórfico, ele não está no nosso cérebro, ele não está na nossa visão, ele é muito mais além do que isso, é uma força muito mais além. É uma força da nossa genética, é uma força que vem dos nossos antepassados. Por isso que ele fala que a gente tem que estudar até a 7ª geração, porque essa força vem de muito longe. E toda essa força também vem histórias, vem emaranhados, vem pessoas que foram excluídas, vem pessoas que foram escondidas, pessoas que não podem aparecer ou pessoas que se excluíram. Quando eu dou essa visão, quando eu olho com mais humanidade, quando eu olho com uma visão um pouco mais de amor, porque a visão sistêmica é olhar com amor. Quando eu saio do meu olhar, aquela visão só da parede, e olho além dela, olho tudo que foi necessário para construir, aí eu consigo ter uma empatia. Daniel Goleman, ele fala muito isso. Ele é um psicólogo americano e ele trouxe essa visão da conexão, que nós somos conectados uns com os outros. Os seres humanos necessitam disso, necessitam dessa conexão, de estar conectado um com o outro. Então também está falando para mim que obrigatoriamente eu vou ter que honrar o meu pai e minha mãe, que eu tenho que me conectar com o outro. Isso é um convite para você. Eu não estou falando que você tem que se conectar com o outro. Eu não estou falando que você tem que honrar a sua história. Eu não estou falando que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Eu apenas estou falando que as constelações familiares, a partir dos ensinamentos de Bess Helling, ela demonstra que quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu tenho essa empatia sistêmica, quando eu consigo me conectar com as minhas raízes, eu consigo seguir o fluxo da vida, aceitando da forma que é, do jeito que é. Aí sim, eu consigo caminhar e ir adiante. Mas o exercício cabe a você. Como Daniel Goleman, que ele falou que nós necessitamos, que os seres humanos necessitam de conexão, de ter uma empatia mais sistêmica. Então teve pesquisadores que olharam de uma outra forma, filósofos que olharam de outra forma. O meu campo, o seu campo, ele é soberano. Eu não tenho como modificar. Eu não tenho como modificar a minha raiz. Como eu coloquei para você, eu tenho uma árvore, eu tenho uma raiz. Tenho como eu tirar a minha raiz e ficar apenas no meu caule? Imagine isso, eu tiro a minha raiz e fica apenas no meu caule. Ela vai sobreviver? Essa árvore vai sobreviver? Pode ser que por alguns instantes. Será dias? Será meses? Não sei. Pensa no campo mórfico como essa raiz. Ela está grudada aqui. Ela que dá vida a esse caule e esses galhos. Né? Pensa meus dedos como os galhos. Ele vai dar vida a isso. Esses galhos estão conectados com outros. Que a gente, como diz, aqui está meu pai, aqui está minha mãe, aqui está meu irmão, minha irmã. Aí eu me caso, me relaciono, aí está meu marido ou minha esposa, aí vem meus filhos. Todo nesse sistema como um todo. O convite agora é saber se você quer olhar para esse todo. Porque apenas eu apresentar isso para você e você ter esse conhecimento é uma pontinha só do iceberg. Pensa o iceberg.
Ele tem todo que a gente vê só a pontinha dele, mas ele é muito maior que tudo isso, não é? Quando eu olho aquela pontinha, eu sei que aqui embaixo tem outras coisas muito maiores. Mas família é fácil para você. É fácil você olhar isso, porque você já conhece. É fácil você falar que eu tenho uma raiz, que eu tenho que olhar para meus pais. Mas também para você é fácil. Não é fácil para nenhuma das partes. Não foi fácil para mim olhar para minha história. Não é fácil para mim olhar para quem eu sou. Mesmo estudando e tendo esse conhecimento, não é fácil eu honrar a minha história. Que como eu sei que para você muitas vezes não é fácil honrar a sua história, ter essa conexão com seus pais, ter essa empatia por eles e essa empatia por seu sistema. As constelações, elas trazem a solução. Elas estão aqui. Elas trazem a solução. Mas cabe a mim querer buscar e pegar essa solução e trabalhar com essa solução. Não é que eu vou procurar um constelador, vou fazer a minha constelação e por passe de mágica tudo será resolvido. Não vai ser resolvido. Só será resolvido se você quiser trabalhar essa dor e essa questão. Quando Bess Harry trabalhou isso nos seus atendimentos, ele colocou muito claro que a solução está na sua mão, está em suas mãos, na verdade. Eu falo para você que existe uma história, que existe um campo mórfico, que existe a fenomenologia, que existe todo esse estudo em cima da constelação familiar, que a constelação familiar é uma terapia breve, que é uma ciência, que ela está emaranhada por outras questões, que existe todo um estudo em cima disso, mas a decisão de entrar no rio e seguir o fluxo é sua. Não vai ser do constelador, não vai ser estudando a história de Bess Harry, ou estudando de onde que é o nascedor das constelações. O que eu deixo para você é essa jornada.